Salve, psiconautas do Brasil! Esse é o seu canal de curiosidades sobre os mistérios da mente humana e os segredos da psiquiatria. Aqui, 3 psiquiatras com visões muitas vezes diferentes sobre os fenômenos psicológicos irão discutir os elementos que estão por trás de nossos neurônios e a matemática que produz o que chamamos de mente humana. Para que esse projeto dê certo, a gente pede que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, comente e compartilhe com seus amigos. Eu sou Rodrigo Ramos, psiquiatra e psicodramatista, e estou aqui com o meu queridíssimo Roberto Canton. Boa noite, bom dia, boa tarde. Isso, porque hoje, a gente não sabe. Exatamente. Hoje reunimos 4 R's nessa mesa, né? Rodrigo, Regina, Roberto e Ricardo. Você estragou a surpresa, mas tudo bem. Tema bem interessante e importante, que se dá especificamente, na sua maior parte, no âmbito da escola. Muito bom. E também estamos aqui com legal, Ricardo Abel. Legal, moderadamente, eu percebi o seu tom. Então, hoje o assunto é interessante, porque o que a gente vai conversar aqui muitas vezes define o caminho da personalidade, da visão de mundo que crianças que viram adultos vão passar. Então, vamos desenrolar uma boa conversa hoje. Pessoal, o tema de hoje ainda é muito mal compreendido. Confundido muitas vezes como uma simples zoeira ou uma brincadeira, o bullying é um fenômeno grave que traz uma série de consequências para suas vítimas. Para conversar sobre isso, nós recebemos hoje a incrível neuropsicopedagoga Regina Sarhan K. K de Knopfmacher, que é especialista em inteligência emocional e saúde mental na infância e adolescência por Cambridge e também tem uma formação no King's College que eu não vou deixar passar. Seja bem-vinda, Regina. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, nesse astral, divertidos, mas para falar de coisa séria, né? Muito bem. Bom, Regina, deixa eu te perguntar um detalhe antes de mais nada. O que é isso que você faz? O que é neuropsicopedagoga? Então, é enorme, né? É um nome grande demais. Me explica isso aí. Então, na verdade, eu me especializei em psicopedagogia. A psicopedagogia é uma área que ela junta tanto a parte da aprendizagem quanto a parte emocional. Uhum. E hoje a gente sabe, pela neurociência, que eu neuropsicopedagoga, porque depois eu me especializei em neurociência, que o cérebro ele não consegue separar o que é emocional do que é racional ou cognitivo, que é a parte da inteligência, né? Uhum. Então, graças à neurociência, que é relativamente nova, o estudo dela, a gente hoje tem uma percepção muito maior de como que é a saúde mental, de como as crianças se desenvolvem, os adolescentes se desenvolvem, os impactos que o ambiente causam na sua saúde mental, os relacionamentos causam na sua saúde mental, e a gente pode atuar melhor sobre isso. Uhum. Tanto os profissionais quanto as escolas, né? Uma grande mudança, assim, tem começado a acontecer, mas que a gente precisa fazer com que aconteça de forma efetiva. E né? como que na prática isso acontece? Você, vamos dizer, orienta os professores ou os orientadores pedagógicos, ou é acesso direto à família, ou é direto com os alunos? No meu caso, eu trabalhei 15 anos em escola. Mas eu estou há 10 anos só no consultório. Fiquei um tempo entre escola e consultório, porque eu comecei a trabalhar com dificuldade de aprendizagem. Uhum. Então, quando eu trabalhava em escola, eu observava que tinha ali algumas crianças que a escola não dava conta. Né? Então, assim, hoje a gente tem muitos nomes, mas na época a gente ainda não tinha tantos. E eu falava, não é possível que essa criança vai ficar sem... né, um apoio, ela aprende de um outro jeito, não dá para ficar tudo igual. E aí que eu fui estudando, me especializando e abri o consultório para atender crianças e adolescentes que tinham dificuldade de aprendizagem, estavam indo mal na escola e etc. Porém,
nesse caminhar, eu percebi, né, atendendo, que a questão não era uma dificuldade de aprendizagem biológica. A questão era muito mais ligada ao lado emocional do que a outra coisa. Existe, lógico, crianças e adolescentes com algumas questões, né, genéticas, que nasceram com alguns transtornos. Mas, na maior parte dos que buscam um atendimento, o fundo ali é emocional. Tá. Emocional e dentro da família ou não. Muito difícil ficar fora da família, porque a família ali é o primeiro ambiente de humanização da criança. Sim, sim. Né? Então, por isso que também eu estudei família e eu gosto muito do comportamento humano e eu vou estudando conforme, né, vai aparecendo novas descobertas e etc. Eu gosto de estudar e para poder aplicar isso, mas hoje eu atendo em consultório. Tá. Legal. Ô, Regina, e o bullying? O que que é o bullying? Então, o bullying, tão falado, né, hoje em dia, tem gente que acha que não é nada, tem gente que é acha só uma que zoeira. é. Na verdade, o bullying é algo realmente grave. A gente pode dar uma denominação para ele que seria assim, um grupo de pessoas que repetidamente são agressivas com alguém mais vulnerável. Então, eles praticam ações agressivas, ou verbalmente, ou fisicamente até, ou agora via internet, né? E que leva a pessoa que sofre o bullying, que é o que a gente chama de vítima, a ter muitos problemas emocionais, a se sentir acuada, a se sentir intimidada. E aí os custos emocionais para essa pessoa que sofre o bullying são enormes. Agora, de novo, o bullying não é brincadeira, porque o bullying ele chega a ser perverso. É quase mesmo. uma tortura, assim, né? Então, nós temos muitos relatos de atores, pessoas famosas que hoje contam um pouco do que sofreram, até para alertar um pouco, trazer consciência, né, para os jovens que não é legal. Quando o outro não está se divertindo com a brincadeira, não é brincadeira. Então, quando ofensas relacionadas a peso, a aparência física, a religião, né? Agora em São Paulo a gente teve ultimamente um caso super importante também de um episódio de bullying antissemita numa escola de elite de São Paulo, que foi um caso bem grave, com consequências muito importantes para os que estavam fazendo bullying e tanto para a criança que sofreu o bullying, que saiu da escola. E O garoto era judeu e recebeu uma série... Era judeu e recebeu uma série de ofensas, apologia ao nazismo, desenhos da suástica no caderno dele, zoavam muito por causa da religião. Então, assim, um posicionamento muito antissemita mesmo. Quer dizer, tem uma crueldade no Tem uma agressor, né, que é crueldade, impressionante. tem uma crueldade. E pela faixa etária do grupo, são adolescentes que já sabem discernir o que é certo do que é errado, né? E esse menino sofreu por 2 semanas sem falar nada, até que ele falou com os pais e os pais falaram com a escola para a escola poder tomar uma atitude, porque uma coisa muito importante é a escola agir rapidamente. Mas a escola tem que estar bem atenta, né? Tem que estar bem atenta. Tem que estar bem atenta. Por isso que professores precisam ser treinados. Todo o corpo docente precisa saber e tá atento realmente às
ao que está acontecendo ali nos pares, nos grupos sociais. Sabe, a escola não é mais só matemática, geografia. A escola é um lugar de interação social, de aprendizado emocional, de como eu me constituo como sujeito, como eu vou construir minha autoestima, não é verdade? Como isso é o que a gente vive na escola. E as escolas hoje em dia, aqui em São Paulo, eu acho que na maior parte do Brasil, são escolas em tempo integral. Então, a criança e o adolescente fica na escola muito tempo do dia, né? Passando por essas experiências. Então, a escola, na verdade, ela deveria ser um lugar reconfortante, acolhedor, né? Que fomente o aprendizado, a curiosidade, todas essas habilidades que a gente quer que os nossos filhos desenvolvam. Mas existe, sim, esse lado do bullying que uma turma, ou um ou dois, se junta para realmente atacar alguém que seja mais vulnerável que eles. Por que isso? Até pergunto para vocês, psiquiatras. Isso dá poder para essa pessoa que está fazendo? Ela se sente melhor ou ela é tão insegura que ela precisa fazer isso, né? O que leva uma pessoa a praticar o bullying? Eu acho que isso é algo que a gente precisa entender, decifrar, mas o muito importante, gente, é conversa em casa, o que é certo e o que é errado. A gente não pode fazer isso com o outro, a gente não pode magoar, não pode ofender. Então, teria um papel da distância dos pais. Teria. Em relação ao agressor. Quem faz o bullying, quem pratica o bullying, tem mesmo um distanciamento maior da figura dos pais? Isso é real? Olha, isso pode ser, mas a gente não pode afirmar que são todas as vezes. Né? O praticante. Do agressor. Pode ser, mas não dá pra gente afirmar, né, que toda vez é isso. Às vezes você tem pais que estão ali, mas, por exemplo, são muito permissivos. Sei. Pode tudo. Então, a criança é empoderada. Ou o adolescente. Tá. Então, ela entra por um caminho errado, mas ela tem poder. Porque ela é empoderada em casa, entendeu? Por isso que também limite é essencial, né? Colocar os limites em casa claros. Eu tenho uma pergunta muito interessante, mas eu vou deixar o Roberto Conton falar. Obrigado. Obrigado. Porque ele está muito quietinho hoje. Tem uma questão que eu acho que passa por trabalhar, né, essa cultura do bullying. A gente vem de uma geração... Quer dizer, eu só venho de uma geração... Eu também acho. Não, vocês, né, vêm de gerações posteriores à minha... É que o Conton é muito mais velho. Que tem uma descrição muito... que fala do mimimi, né? É como se... Então, é como se a gente desse um foco para determinadas coisas, né? Ou problematizasse determinadas coisas que poderiam ser resolvidas entre os pares. Né? Então, quando você traz toda essa bagagem, né, e passa, né, pelo mundo para a formação dessa bagagem que você tem, depende com quem você vai falar, isso não vai reverberar. Né? Como fazer essa construção de um entendimento sobre... Eu falei que eu era prolixo, né? Ele é de... Mas eu tô pegando. Você tá conseguindo entender? Tô pegando. Mas assim, se quiser, gosto. a gente traduz. Então eu gosto, eu vou pensando. Por favor. Como fazer, né? A construção de... o entendimento como bullying precisa ser um foco, como você falou, né? Ser trabalhado nas escolas. Como promover isso de uma maneira mais efetiva, assim? Então, tem que ser falado na escola desde pequeno. Então, por exemplo, as escolas hoje já têm um programa de desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, né? Que a gente chama de inteligência emocional. Na verdade, isso está escrito, que as escolas precisam ter. Mas na prática... Isso é uma lei? Na prática, a gente ainda não vê isso com tanta importância quanto o acadêmico, tá? Então, por exemplo, saúde mental é coisa séria.
Saúde mental pode acabar com a vida de uma pessoa, se ela não está bem. Ou pode fazer com que essa pessoa voe. Então, o que adianta eu ser super boa de matemática, tecnicamente, mas mentalmente ou emocionalmente eu não tenho condições? Isso não vai me adiantar. Então, a escola tem que dar conta de tudo isso. A Austrália é pioneira nisso. E tem o ensino lá, tem todas as habilidades socioemocionais. E com bons resultados. Com bons resultados, porque tem um centro de pesquisa na Universidade de Yale. E eles estudam justamente isso, a inteligência emocional e como as escolas podem implementar isso no currículo, tá? Então, isso está sendo feito, tem movimentos, tem muito estudo com base, com data, científico, porque não é o achismo, porque não é o mimimi. Por que não é o mimimi? Porque um bullying, realmente um bullying, que é esse que a gente falou, que existe uma agressão repetida a alguém mais vulnerável, as consequências emocionais para essa pessoa são seríssimas. Inclusive na personalidade dela, porque antes, corrijam-me, antes, lá atrás, achava-se que a personalidade era uma coisa assim, você nasceu com essa personalidade. Hoje a gente sabe que ela é maleável. Então, muitas vezes, o bullying excessivo causou danos em pessoas que ficaram com a autoestima baixíssima, passaram a ficar mais introvertidos, com problemas em relacionamentos. Autoestima, né? Autoestima, de autoconfiança, ser muito autocrítico também. Então, pessoas que foram... Sabe quando você vai se fechando, assim? Por um acontecimento externo do ambiente que foi muito grave. Eu acho que essa coisa que você está comentando, vale lembrar que, e aí você vê se está de acordo com o seu estudo no tema, que parece que quem sofre bullying no longo prazo pode ter dois desfechos principais. Ou um, onde ele realmente implode, se fecha, vai para o lado da introspecção, da timidez, da falta de autoconfiança. Ou um outro perfil onde em algum momento parece que a pessoa explode, perdendo o controle e podendo ter rompantes agressivos de vingança. Como a gente já ouviu falar de alguns casos, né? Casos de massacres em escolas. Que eventualmente não é um padrão de 100% dos casos, mas que anos depois de sofrer bullying por muito tempo, o fulano planeja uma volta triunfante para se vingar. Né? Essa explosividade. E é uma vingança, às vezes, dramática, né? Porque ele se vinga e depois, muitas vezes, se mata, né? Tem muito. Sim, não, você vê o tamanho do sofrimento e também da falta de atenção da família para o comportamento desse jovem, né? Assim, começa a se isolar, não quer sair, não quer ir muito para a escola, né? Os jovens, às vezes, eles não falam, porque é difícil falar sobre o sentimento. Às vezes a gente não consegue nem nomear o sentimento, mas algum sinal ele dá. Sim. Então, escola e família precisam estar atentos para qualquer sinal. É interessante que no massacre de Columbine, os dois jovens que cometeram todo aquele homicídio, mataram um monte de gente, eles deixaram uma carta. E na carta, um deles diz para a mãe: olha, eu nunca escondi nada, as armas estavam sempre em cima da cama, tava tudo, e você nunca viu. Não, e tem um deles que os pais presenteiam com uma pistola, né? Enfim, semanas antes do massacre. Então, pior do que olhar e não fazer nada, né? É você nutrir esse comportamento agressivo. E eu acho mas ela nem olhou, que ele aborda, estava em cima da cama. É a negligência. É a negligência parental. Então, mas eu acho que tem um lado. São dois lados importantes, né? E tem aquele que eu acho que vai mesmo. É lógico que quando ele deu a pistola, ele imaginou que o menino fosse matar. Eu acho que isso revela como eles não conheciam o filho. Mas a coisa. Eu não imagino que ele falou: olha, vou te dar uma pistola pra você ser. O pai é responsável. Os pais foram presos. São crianças. Quem pratica bullying é menor de idade.
verdade, o pai é responsável. Agora, eu tenho uma O pai e a dúvida. mãe. Estrutural, uma dúvida quase existencial. Partindo da premissa que a psicologia é amoral, ou seja, para o psicólogo você pode falar que você trai, você pode falar que, que isso não vai ser julgado, trabalhar a vítima, por exemplo, você trabalhar a vítima para que ela reaja, em vez de trabalhar o agressor, né? Tipo assim, te chamou disso, você chama daquilo, né? Sim. Como é que é isso? E isso daí, me chamou disso, chama daquilo, não chega a ser um bullying. Isso é defesa, é um conflito. E se você treinar essa defesa na vítima, isso é possível? Então, você precisa realmente ensinar técnicas de enfrentamento para essa vítima. Sim. Mas você só vai fazer isso quando ela já tiver contado, Destruída, tiver num psicólogo, tiver trabalhando isso, tá? Também, por que ela tá nesse lugar? Por que ela deixou ficar nesse... Às vezes é uma questão importante, difícil, né? É uma questão importante também. Mas, por exemplo, conflitos... você é um babaca, você que vai pra Então, mas lá, porque ou brigar na quadra. Porque a o vítima valentão... geralmente ela não faz isso, ela não vira e fala, babaca é você. Existe uma forma da gente virar e falar, escuta, quando a gente chamar de babaca, você diz babaca é você? Sim, se a criança chega e conversa em casa, teria os que pais ter. podem orientar. Fala, não, babaca é você. Não, e eu acho que também o valentão, né, o que pratica o bullying, ele vai ganhando confiança na medida que ele faz pequenos testes e vai percebendo que tem espaço ali, né? Que ele consegue realmente intimidar o outro. E se o outro se intimida, ele quer crescer. Eu imagino que assim ele consegue se colocar para o grupo dele como uma figura de destaque, dominante. Uma das definições né? de bullying é baseada num tripé, né? Tem o agressor, o agredido e a plateia. Todo jogo tá em conquistar a plateia, né? Eu estava lendo Sem dúvida. uma especulação, nada disso tem talvez uma base científica ainda forte, mas avaliando como talvez o comportamento de bullying pode ter origens em comportamentos primitivos de dominação de território, de colocação de... No caso do agressor, No né? caso do agressor, né? Ele vai tentar se colocar como uma figura de destaque dominante, ainda que utilize para isso de uma falta total de empatia sobre o sofrimento de alguém. Então, nesse ponto, predomina a necessidade dele se destacar, se colocar como uma espécie de referência que faz o que quer, quando quer e não acontece nada com ele. Né? Até por isso, não acontecer nada com o praticante de bullying é um reforçador, né, do comportamento. Por isso né? que a escola precisa agir rápido e ter consequência. Sim. Né? Então, precisa ter a consequência. É lógico que a orientação e a educação é o melhor caminho. Mas, uma vez praticado o bullying, tem que ter a consequência. Quando a prevenção falha, qual é a terapêutica, né? Porque eu vejo ainda em escolas, na escola da minha filha teve gente que saiu da escola porque estava sofrendo bullying. Você vê isso ainda hoje muito forte? Eu vejo. Sair da escola é um caminho? Ou Sair isso não da é escola recomendável? É um caminho. Tem que ficar e resolver obrigatoriamente? Não tem que ficar e resolver. Se você está em sofrimento absoluto, você vai ficar lá passando por essa mudar situação. de papel, né? Às vezes você tem uma oportunidade de um recomeço num outro lugar, sim. de um outro papel já com suporte psicológico, com outra, né? E aí é um novo mundo que se abre. Então, acho que, dependendo do caso, eu acho que vale a pena mudar de escola. E tem também um processo, né, de... são cérebros ou pessoas em formação, né? E essas agressões contínuas podem até ter repercussões neurobiológicas. Por exemplo, né, se deixar um indivíduo que vai ficar sofrendo bullying diariamente, ele vai ativar determinadas áreas, né, do cérebro, como a amígdala, como assim, a apresentação de medo e tensão a todo momento. Esse indivíduo não vai... essa criança, né, esse adolescente não vai conseguir aprender de maneira adequada, né? Porque ele está sob um estado de tensão. Então, o principal enfrentamento que ele tem que fazer para permanecer na escola é ficar alerta para não nada de mais, nada de pior acontecer com ele, né? Que esse agressor aí, enfim, não entre em vias de fato para machucá-lo, torturá-lo, né, fisicamente ou algo que o valha.
Então, esse processo acho que precisa ser protegido. Acho até boa a sua orientação, né, de que eu acho que tem um momento que não dá mais para consertar, né? Tem um momento que a melhor para esse indivíduo vai ser mesmo migrar para uma outra comunidade, né? Você faz assim, um né? refresh na Para tela. continuar o Sair de desenvolvimento, papel, né? né? Porque o do bullying é como papel. se paralisasse o processo de desenvolvimento. Você tira da escola, você continua, né? Vamos dizer. Agora, hoje, como a gente fala-se muito, né, de empatia, respeito ao próximo, então existe também um movimento nas escolas dos próprios estudantes a favor dessas habilidades saudáveis, emocionais, que respeita o outro, que quer ajudar, resolução de conflito, tem um amigo com problema, eu quero ajudar. Então, o que acontece também é que, conforme a gente vai aumentando a consciência sobre essas habilidades, que isso é cool, isso é isso ser que é o que é legal. legal. Sim, Pô, eu sim, ajudei sim. o cara, né, a sair de uma situação ali. Puxa, que legal, o amigo, pô, valeu, não sei o quê. Isso é o legal. Cada vez que a gente conseguir trazer mais consciência para isso, o agressor do bullying, ele vai também ficando excluído. Porque a gente não aceita uma pessoa assim no nosso grupo. E é esse trabalho, na minha opinião, que as escolas têm que fazer desde pequenos. Uma coisa que eu acho que teve um sucesso, pelo menos eu vi assim, vim passando por isso, porque eu sou uma pessoa muito jovem, mas já vi muita coisa, na homossexualidade, por exemplo. Antigamente você tinha aqueles jovens que mostravam traços de homossexualidade, eles eram as primeiras vítimas de bullying, né? Eu já tive, que teve que mudar de escola. Hoje em dia parece que diminuiu muito, Diminuiu né? muito, porque tem a força dos outros que são a favor das Exatamente. minorias e tal. Mas isso é Então, um trabalho da sociedade, é um né? trabalho da sociedade, é um trabalho da sociedade. Então, veja, mas mesmo assim o bullying cresceu pelas pesquisas. Então, assim, as escolas precisam fazer mais e não achar que isso é só a família que tem que orientar. A escola, como o bullying acontece dentro da escola, a escola é corresponsável. Então, é algo que a escola precisa se debruçar e montar uma tutoria, algumas vezes na semana, para falar sobre essas questões, né? Existem milhares de ferramentas, né, que você pode usar hoje para conscientizar o jovem, a criança, o jovem, o adolescente, do que é legal fazer e do que não é legal. Você fazer o outro sofrer, ficar acuado, magoar, espisotear, chutar o morto, não é legal. Então, assim, isso daí é um princípio. Eu acho que... É meio psicopático, né? Se a gente for olhar, é uma atitude psicopática. Eu não vou dizer que o menino é psicopata, mas é uma atitude de né? total Perverso, acho que perversão Mas e tem- eu tava É vendo- ausência de perverso, e o empatia. problema é que quando junta o grupo, e adolescente é muito a força do grupo, pode ser que tenha um que seja a cabeça, o líder, e os outros vão na onda. Só que, mesmo indo na onda, eles têm um certo nível de consciência. Mais uma vez, a conversa em casa é imprescindível. Se te chamarem para fazer isso, você vai? Se te chamarem para... Isso é muito interessante, né? Como é que os pais devem lidar, para manter esse canal de comunicação emocional aberto, né? Muito importante, desde pequeno. Mas nunca é tarde para começar, tá? Eu acho que não dá para desistir. Porque às vezes não deu, os pais estão naquela correria, não tem momentos de conexão com os filhos, momentos de brincadeira, estão sempre na base da cobrança. Você chega em casa à tarde, aí você pergunta, fez a lição? Foi bem na escola? Porque parece um questionário, né? Vai ticando. Então, assim, não tem aquela É só coisa... tarefa, né? É só tarefa. Então, você fica num lugar muito de quem cobra e o seu filho responde, foi legal. Porque ele está também cumprindo o papel de responder a pergunta que você fez. Mas, na verdade, qual o interesse mesmo? Mas não se conversa, né? Ele Não se tanto que fica conversa. monossilábico, né? Foi legal, acabou. Não se conversa. Mas existem, assim...
muitos jeitos que você pode abordar a criança ou o adolescente sem ser como foi na escola. Dá um exemplo pra gente. Se descesse um disco voador na escola hoje para levar alguém embora da classe, quem que você gostaria que fosse? Com criança pequena, tá? Sim. Então você já entra pro... Você tá falando de uma forma lúdica. Sim, sim. E O você mundo tá dizendo dele... conseguindo descobrir quem ele não gosta, né? Quem ele não gosta. Aí você vai, mas o que ele faria lá? E ele ia poder voltar, né? E aí você começa a conversar. Porque quando a criança sente que ela é ouvida, ela se abre mais para falar. E você também pode dar exemplo seu, da sua vida, que eles adoram, aliás. Eles adoram ouvir os exemplos da nossa época de escola, quem fez não sei o quê, quem foi mal na prova, quem colou, o que aconteceu, foi para a diretoria, não foi, eles amam. Eles têm uma ideia que o adulto sempre foi adulto, né? Que nunca passou por nada disso. Assim, e também eu acho que quando o filho chega triste, já querendo contar uma coisa triste, evita ter uma reação crítica. Então, por exemplo, se seu filho foi buscar na escola, ele chegou, entrou no carro, ou se encontraram no ônibus, alguma coisa assim, e ele fala, puxa, a professora de matemática me deu a maior bronca hoje. Se você, como pai, já vai, por quê? O que você fez? Você já fechou ali o canal de comunicação. Sim. E é um padrão, às vezes, É um padrão, né? por quê? Porque a gente já está achando que o filho fez alguma coisa, porque a gente vem de uma educação assim. Desse jeito. Desse jeito. Também eu vou abrir um parênteses. Tem o oposto, né? Onde o meu filho é inocente acima de Tem, tudo. tem. Né? Tipo, meu filho Tem, não. gente, tem né? os extremos. Tem, né? Tem também esse Mas outro. é muito interessante. A gente veio de uma educação assim, às vezes a gente tenta aplicar, mas não funciona muito mais hoje, né? É porque, na verdade, assim, a gente tenta aplicar uma coisa que funcione mais para essa geração, que é uma geração totalmente diferente da geração que a gente foi. Uma geração que tem informação, qualquer uma. Se seu filho quiser aprender a tocar violão, tiver determinado a isso, ele vai no YouTube, ele põe lá aprender a tocar violão, e ele vai tocar violão. Na minha época, a gente usava bars para fazer. Com papel ao maço. Papel ao maço. Era uma coisa assim. A prova era em mimeógrafo. Como Isso não na minha época. tudo evoluiu. Inteligência artificial, tudo evoluiu. E a educação vai continuar sendo assim, fica quieto que eu tô falando, fica quieto que eu tô mandando. Sim. O que você fez pro professor? E deixa Não eu é trazer assim. uma parte Fantástico, aí. adorei isso. Fazer uma pergunta meio, talvez, polêmica, mas... Não, talvez não seja tão polêmica. Mas assim, não é polêmica? vamos descobrir junto, Roberto. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Não é nem da Regina, é a sua. Mentira. Vai, Roberto. Não, de todos. Assim, é preciso identificar com muita clareza o que é o bullying, porque se tudo começa a se tornar bullying, você pode criar um ambiente hiperprotegido de dificuldades de relacionamento, tá? E eu me preocupo se num lugar onde tudo é muito protegido, as dificuldades interpessoais são, vamos dizer, vistas de maneira muito alarmista, onde nada pode magoar uma gota o próximo, que você não dê oportunidade para as crianças desenvolverem a lida com a mágoa, com a frustração, com a dificuldade de lidar com alguém que é um pouco mais grosseiro. Porque senão você cria crianças numa bolha, num aquário chamado escola. Imagina a escola perfeita. Imagina, que não existe. Mas imagina que daqui a uns anos conseguimos criar a escola perfeita onde não existe bullying, todo mundo é amoroso e carinhoso e acolhedor. Só que existe um lugar chamado mundo lá fora. Como que essa criança vai estar preparada para lidar com o mundo real saindo de uma bolha tão perfeita? Mas não existe essa bolha, tá? Não, eu sei. Não existe, não vai existir nunca. Nem que todo mundo tenha uma inteligência emocional maravilhosa desenvolvida. Porque as crianças passam por uma fase também mais cruel. Entendeu? De, tipo, Faz parte da infância. Faz parte da infância. Fazer uma Testar, maldadezinha. fazer uma maldadezinha. Dar uma rasteira, não sei o quê. Esse mundo que eu não vou me magoar e não vou me frustrar, talvez ele possa existir dentro de casa. Sei. Na escola é impossível. Não dá, é um É ambiente porque já é muito um ambiente grande, de né? sociedade, Talvez né? dentro de casa, quando pais são muito permissivos e eles... É como se eles
almofadassem o mundo para o filho. Então, Sei. imagina um monte de almofada e seu filho dentro. Sim. Entendeu? Aí vai para a escola, não tem almofada. Aham. Mas o bullying, ele é diferente dessas provocações, dessas brigas e desses conflitos que são saudáveis. O bullying, ele é perverso. E Sim. ele é repetitivo. Sim. Com a mesma pessoa. Os mesmos personagens. Os né? mesmos personagens. Então, ele é algo muito maior do que Uma diferença pessoal. do que assim. uma diferença pessoal, do que vai tomar banho, sai daqui, eu não quero ficar com você, ou de excluir um dia você não vai jogar futebol com a gente hoje, você é ruim no futebol. Sim. Isso daí Claro. não é bullying. Como diz em Yale, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? É exatamente isso que eu queria dizer. Você resumiu totalmente. Estudos, esse livro tem isso. Isso é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu queria só abrir, talvez não dê para a gente aprofundar muito isso, porque talvez a gente não tenha know-how para essa questão, mas a gravidade do bullying, porque a gente está falando de locais mais assistidos, onde você transita, né? Onde as escolas param para olhar sobre isso, mas a gente tem as escolas da periferia, né? Sim. Onde male consegue se trabalhar a educação, né? Onde o nível de violência é um nível alto, as Com outros recursos, privações, né, de violência. as vivências de privação, né, das crianças, dos adolescentes, acaba sendo bem maior. E aí eu acho, tendo a crer que essa realidade acaba sendo até um alimento para que o bullying ele possa existir de uma forma mais forte, né? Sem dúvida. Eu também não tenho dados assim de pesquisa, mas com certeza acontece em todas as escolas, nas escolas públicas também acontece. E as crianças, nesse caso, às vezes têm pais muito empenhados, independentemente da posição social, que vão procurar ajuda e tudo, mas às vezes não tem e passam por isso. Agora, o que pode acontecer? É o que a gente estava falando. Baixa autoestima, insegurança, autocrítica forte, né? Isolamento social, dificuldade nos relacionamentos e, em último caso, o caso mais grave é o suicídio. E a gente tem o bullying como um fator isolado desencadeador de suicídio. O bullying, ele aumenta o risco de certos transtornos mentais, né? como transtorno de estresse pós-traumático, depressão, transtornos ansiosos, e nisso o pensamento sobre suicídio acaba se inserindo, podendo se consumar com tentativas mesmo. Porque a gente tem fatores de risco para o suicídio, né? Por exemplo, ser homem, desempregado, não ter uma religião, tem uma série de fatores de risco, né? Que geralmente se conflui para aquele fim. O bullying isoladamente já pode levar ao suicídio. O bullying entre jovens. Entre jovens. Porque, suicídio entre jovens. Porque o jovem, ele ainda é muito impulsivo. Né? Porque ele não tem o córtex pré-frontal totalmente amadurecido. Então, as ações deles são muito reativas. Então, num ímpeto de querer acabar com aquilo, eles podem cometer o suicídio. Sim. Então, um adulto também pode acontecer e tal, mas pensa um pouco mais, né? Não tem essa atitude tão impulsiva assim, no geral. Eu estava lendo que o pico, né, de idade para o bullying é entre 11 e 13 anos. Depois, menos de 11 é um pouco menor, mais que o ensino médio cai um pouco. Uns 14. Agora, desculpa. A questão também que, né, essa questão da internet, eu acho que é algo que também os pais precisam ficar muito atentos. É isso que eu ia perguntar. Tá? Agora, recentemente, 2 escolas também de São Paulo mandaram uma notificação para os pais, escolas boas também, falando que os filhos estavam em grupos de WhatsApp,
não sei se vocês ouviram essas informações, que circulava discurso de ódio. Ah, eu ouvi hoje de uma paciente minha. O filho dela estava nesses grupos, Então, e aí ela tomou conhecimento. e mandou sair. E mandou sair. Claro. Mas discurso de ódio Discurso como, assim? de ódio, Racismo, essas coisas. racismo, antissemitismo, islamofobia, homofobia. E pessoas nesses grupos de WhatsApp que ninguém sabe quem é. Que pode ser adulto. De outros lugares, porque eles entram no grupo, então é como se você pegasse, você entrou no grupo, porque seus amigos estão no grupo, e aí eles vão falando que isso é legal, que não sei o quê, vão fazendo esse discurso, incentivando essa maldade, esse discurso, e as crianças que ainda não têm toda a formação, né, assim, pode entrar na onda. Então, eles alertaram os pais e pediram para os pais supervisionarem sempre os celulares dos filhos, olharem os grupos que os filhos estão. Se eles estiverem em algum grupo que prega esse tipo de coisa, para sair do grupo. Desculpa, eu posso estar sendo muito simplista, mas parece tão óbvio isso. Será que os pais não estão nem aí para os grupos? Porque é o seguinte, imagine que não existe internet, nem comunicação por WhatsApp. Você não vai se preocupar com quem o seu filho tá, com quem que ele fala, onde ele anda. Mas que nem sempre é assim. Eu vou te falar uma coisa. De fato, não. De fato, não. E outra coisa, o adolescente... Ele fala assim, você está invadindo a minha privacidade. Exatamente. Isso aqui é coisa minha. E aí ele ganha do pai na discussão. Aí ele daí os pais recuam. Eu não vou dar minha senha. Daí os pais recuam. Muitos recuam. Então, é disso que eu tô questionando. Como assim? Tá invertendo, né? Muitos recuam. Dizem, assim, o poste tá mijando no cachorro nesse caso, né? Só que eu acho que nesse caso você tem que conversar abertamente com seu filho, como isso é perigoso. Inclusive, num desses grupos tinha foto de meninas como se elas nudes com inteligência artificial. Não eram as meninas mesmo. Sei. Meninas da turma. Não sei se eram da turma, não sei. Mas fotos de meninas circulando, mas com nude feito através da inteligência artificial. Sei. Então, assim, olha a gravidade. Então, acho que assim, senta e fala assim, ó, filha, sabe o que pode acontecer? Podem pegar seu rosto e colocar uma foto artificialmente nua e espalhar para todo mundo. Vão achar que é você. Não, Aqui comigo não acontece isso. Não sei. Eu falei assim, mas eu vou ver, porque eu sou sua mãe, eu tenho tantos anos, e eu consigo ver se isso pode estar acontecendo ou não. Não vou ler mensagem sua com seu namorado, a sua privacidade, tudo bem. Eu só quero ver grupos, eu quero ter acesso à sua senha, porque, gente, a internet é perigosa. E outra, esses próprios grupos terroristas, né? Agora eu estou já viajando... Dos países extremistas, eles estão tentando Entrar aqui. pegar jovens para fazer parte de ideias fundamentalistas. Para reforçar esse coro, né? Exatamente. Então, assim, se a gente não olhar, nós vamos deixar na mão deles, que eles não têm esse discernimento. Isso já é o cyberbullying. Eu só queria voltar uma coisa... Dá um stop nisso. Você falou da questão dos adolescentes e tal. Eu vou contratar 3 adolescentes para passar uns 15 dias na sua casa. Pra você ver como é fácil lidar com um adolescente. Não, mas é difícil. É assim, tem que ser. Adolescente assim, é difícil. Argumento atrás de argumento. Você fica enlouquecido uma hora. Uma hora você dá vontade de pegar a cinta. Eu tenho uma filha de 10 anos. Você vai com respeito, com a educação respeitosa, com a disciplina mas a positiva. questão... Vai ter uma hora que você fala, chega, vai pro seu quarto, acabou, vai chorar lá que chega. Então, nesse ponto, o adulto ganhou. O problema é que eu vejo que muitas vezes o adolescente ganha. Mas ele não vence. pode. Então, são 3. Mas aí é que tá. Não Desculpa. pode, né? Não. Por quê? Quem é o adulto? Quem é? Isso. Sim, é a última palavra. A Agora, sua responsabilidade, pais, como pai e mãe,
orientar e educar o seu filho para uma vida Portanto, satisfatória e saudável. Eu já E vi- ele tem que ter acesso ao celular, porque tem gente que Tem fala a que. privacidade dele. Não é Não, a privacidade não é. dele. Ele Não. não tem idade Ele pra ter esse ainda- nível de exatamente. privacidade. Não. Sabe que- Até porque Né? você Não. tem um acesso aberto, né, ao mundo. Quando você está com o celular na mão, hoje você tem, né, o acesso aberto. Olha, teoricamente, por lei, eles poderiam usar o WhatsApp a partir de 13 anos. A gente Sim. sabe que isso não acontece, que crianças com 9 anos, 10 anos já têm WhatsApp, porque senão eu vou ficar fora do grupo, vou ficar fora da turma, eles mandam trabalho. Mas isso mandam já não sei é o quê. um erro. Isso É já um é um errinho, erro. mas é um erro. Já é um erro. Já é um erro, né? Todos na classe têm. Exato. Aí já colocou o WhatsApp. Então, no mínimo, é supervisionar. É olhar todo dia. No mínimo. O filho foi dormir? Pega, dá uma Exatamente. olhada, vê se tá tudo bem. Vê que sites entrou. Entendeu? Porque não é só isso. Tem também pedofilia, tem muita Sim, coisa seríssima, É. né? A gente tem que estar atento. E em relação aí, play, o cyberbullying, Cyberbullying. é porque eu acho que tem a questão... eu vou falar, né, pegar o ponto aí, vamos dizer, do autor, né, do agressor, que você teve já nessa disseminação de fotos, né, montagens de menina, ou em atos sexuais, ou nuas, né, feita essa montagem por esse agressor. Então, também tem, né? Assim, a gente deve estar atento, inclusive, para não ter um agressor em casa, Lógico. né? Assim, Exatamente. A gente teve um caso emblemático, que foi muito pra mídia, de uma moça que teria ficado com o Whindersson Nunes. Que foi a notícia divulgada. Que é a né? Jéssica Canedo. E ela teria sido divulgada que ela era amante, namorada da menina. Caso, não sei O caso do Whindersson e teve até um site Desculpa, famoso, pela situação uma do página famosa que estava envolvida e que a menina se matou. Pois é. Né? Não Você vê aguentou, que- né? A exposição foi tal que ela se viu acuada de um grau, ela se viu... Ninguém a ouvia, parecia que ela falava e não repercutia. Ela ficou tão angustiada que acabou com a própria vida. Pensa que absurdo, né? Porque uma questão de notícia, de a notícia, exposição... E a notícia não... né, porque E não pediram a era- retratação em nenhum momento. Não, é complicadíssimo. Retratou. Não, é complicado tudo isso, é complicado o que eles podem postar nas redes sociais, troca de mensagem também entre amigos. Eu sempre falo assim, eu acho que se você não puder falar cara a cara, não fale na mensagem. Porque às vezes eles mandam a mensagem e jogam o celular. Ai, não, eu não quero nem ver. Porque não tem coragem, né? Falei, então não era para mandar mensagem. Exato. Espera ter a coragem, aí você vai no cara a cara. Porque isso também é um jeito que encoraja o jovem a fazer coisas que sim. pessoalmente ele não faria. Isso é muito comum, né? Muito Cada comum. vez mais. Né, Mais. Debbie? Até a gente às vezes cai nessa. Sim. Falar, eu vou mandar uma mensagem que é melhor do que falar. Sim. Até, não é? E na nossa época, pelo menos na minha, nem tinha celular, era correspondência por carta. Então, Tinha os papel de carta, né? Você tinha os seus papéis de nossa, carta. tinha coleção, amava. Saudade. Agora, tem uma coisa, né, que a gente sempre fala de bullying, parece o menino fazendo, né? Aquela coisa da agressão, da porrada, de não sei o quê, de xingar. Agora, tem o bullying que é mais comum entre meninas, que é aquele de deixá-la de fora, né? De excluir. ignorar, de excluir. Tem de excluir, tem também com os meninos de excluir, mas das meninas também tem de ir pra cima, viu? Cada vez mais, né? Tem. Hoje em dia tem. Eu vi casos já de uma menina trancada no banheiro e umas 4 batendo, nós vamos te bater, nós vamos te pegar. Mas isso foi um episódio isolado. A escola resolveu, contornou e não aconteceu de novo. Se isso acontecesse repetidamente, aí a gente poderia caracterizar como um bullying. Sim. Porque a menina ia ficar acuada, Entendi. intimidada. Ali, como foi uma coisa explícita, no banheiro tinha bedel, tinha não sei o quê, todo mundo
resolver o problema ali, ó. O que está acontecendo? Uma escola que tem tutoria, que tem um professor responsável, que conversa com todos, que chama os pais alinhados com a escola, super importante. Como está o comportamento do meu filho na escola? Porque, às vezes, o filho que é vítima na escola chega em casa e está irritadíssimo, tem ataques de raiva, porque é onde ele pode se soltar. Sim. Né? Então, também atento a isso, para conversar com a escola, para saber, para tentar entender, né, o comportamento. O Ricardo, eu não sei quem falou de casos famosos, né, de famosos abrindo. Você tem algum exemplo? Assim? Não, tem. É porque eu estava lendo o livro da Viola Davis, que é aquela atriz de Hollywood, ganhou um Oscar. Tem uma imagem da Viola Davis aí? Pra gente ver ela. Ela é uma atriz incrível e ela começa o livro dela, aliás, um livro que eu super indico. Pena que eu não trouxe porque eu podia mostrar. Ela aí no Google. É a biografia dela, olha. Ela começa contando a infância dela. Então, ela vem de uma infância extremamente pobre, pais que não tinham condições de cuidar dela e da irmã. E ela ia para a escola justamente para poder se alimentar, porque a situação de pobreza era tão grande que eles precisavam da escola. Lá nos Estados Unidos Nos mesmo. Estados Unidos. Passava frio, não tinha casaco, uma situação muito vulnerável, uma família muito disfuncional, ela conta, descreve no livro. Mas o que ela sofria na escola era um bullying absurdo. Ela sofria um bullying de uma turma de meninos que eles corriam atrás dela toda hora que o sinal batia, que tinha que ir embora para casa, eles corriam para bater nela. E ela corria muito, às vezes com o sapato furado, rasgado, xingavam ela, faziam menção ao cabelo, à cor, à condição social, né? Assim, humilhavam mesmo. Ela nem contava em casa, porque a situação em casa era tão ruim que ela não contava. Então, ela teve uma infância muito traumática. E ela conta hoje, em vários programas que ela foi, na Oprah. Se você colocar aí no Google, você vai ler um pouquinho da história dela. Que, para ela, o mais difícil da vida dela foi o bullying que ela sofreu. Não foi nem a fome, nem o frio, e nem a pobreza. Que a situação mais difícil foi o bullying. Só que ela teve uma luz, porque ela entrou para uma... Eu não vou contar o livro inteiro, né? Porque ela entrou para uma aula de teatro e ela criou uma resiliência em relação ao bullying e conseguiu vencer. Só que adulta, fazendo terapia, ela viu como ela ainda tinha o trauma daquela época. Como marca, né? Como marca. Eu vejo isso no consultório. O paciente que tem uma baixa autoestima e uma alta autocrítica e que sofreu bullying, é muito difícil você conseguir desmontar essa dinâmica. É muito difícil. Que na época que ele está formando a imagem de si próprio no Exatamente. mundo, gruda na personalidade. ele é colocado como alguém que não é igual aos outros, É que é inferior, menos né? do que os Que é menos do que os outros. E às vezes quando ele faz crítica a si próprio, ele repete o discurso do bullying. Que É muito coisa, né? curioso. É muito... Mas vale a pena ler esse livro porque ela conta com detalhes, assim, é emocionante mesmo ver o que ela passou e como pessoas fizeram isso, como que o ser humano pôde fazer isso naquela época, né? E a Também gente tinha falando muito muitas vezes racismo, de criança, adolescente, né? criança, adolescente. Eles fazem. O que eu lembrei, o rapper Eminem, sabe o Eminem? Ele também sofreu bullying na escola. Ele teve que mudar de escola 3 vezes, porque ele apanhava nos corredores. Pelo jeito ele era muito miudinho, alguma coisa assim e tal. E ele era... Aí era meio o contrário, né? Na questão racial, ele era branco e ele era assim, muito pobre. Ele morava nas periferias lá nos Estados Unidos. E ele era visto como um diferente ali. E aí ele também sofreu bastante. E tem essas histórias, né? Pra você ver como mesmo pessoas que depois conseguem, né, se destacar, dar uma volta por cima. Então, é isso que eu acho interessante tentar entender vocês como psiquiatras, né? Porque algumas pessoas conseguem, têm essa resiliência e conseguem
superar isso. E outros Eu acho não. que talvez elas encontrem um sentido na vida, alguma coisa, e outros não, né? Outros não. A Lady Gaga também Lady conta Gaga, que ela sofreu eu soube. muito bullying, porque ela era diferente, ela era muito excêntrica. O tanto é que hoje ela tem um instituto que ajuda essa Isso. parte de saúde mental. Ela é super engajada nisso, porque ela sofreu bastante também na infância. Aquela atriz que fez Transformers, como é que ela chama? Atriz que fez Transformers. Megan Fox. Megan A Megan Fox? Fox também sofreu Sério? bullying e de que ela era feia. A mulher era maravilhosa. Né? Será que não era o contrário? Não, tô imaginando até o oposto. Ela podia ser muito bonita e por isso Não, de que ela era despertar invejas feia. e ciúmes. Bom, aí já pode entrar outra dinâmica, mas o que tinha é que ela era feia. Tá, nossa. No caso da Lady Gaga, eu fico impressionado como algumas pessoas conseguem não só passar por isso, E se mas superar, né? e manter, porque nem no caso dela, ela manteve, né, uma apresentação, né, dela, excêntrica, né? Ela Quer dizer, é ela ela. não deixou, ela não entrou para modificar e poder ser aceita, não. Ela manteve a esse- identidade a dela. identidade É dela. Que foi um verdade. grande sucesso, né? E, então, é isso que faz sucesso, mas fez ela sofrer durante boa parte da vida dela, né? Uhum. Curioso. Então, manter essa condição, que você vê, né? Algumas pessoas que acabam, enfim, artistas, que é o que a gente acaba tendo, né? Contato mais claramente, que acaba mantendo esse padrão dessa excentricidade, né? Dessa apresentação mais única, apesar de Talvez ela ter descobriu, sofrido. né, que ela tinha que ser ela, aquele jeito dela. Mas eu não sei se essa talvez seja uma resposta, não que tenha descoberto propriamente, mas reafirmando a posição dela, o jeito dela, né? Eu sou assim eu mesmo, Sou assim, né? Eu sou assim, gosta, gosta, não não gosta. gosta, Mas né? você tem que ter uma Não, tem que ser... força ali para manter. Eu acho admirável. Sim, Tem Agora, que a ser gente tem, cara, a gente tem a mina. notícia dessas pessoas que sofreram bullying E que derraparam. e que, e que foram adiante na vida, como esses casos. Mas ninguém assume, né, o oposto. Quem era realizador de bullying, agressor de bullying, mas e posso assume. falar que tem gente Tem que pessoas assume? que assumem? Tem. Você pode procurar no YouTube e falar, olha, eu não sei como Meu que eu consultório também pude já teve- ter Bom, feito isso. Que a pessoa tem arrependimento de ter feito. Mas eu acho Você que quase talvez pede uma são desculpa pública. pessoas que não fizeram um bullying tão pesado. perverso, tão Sei. pesado, que levou a consequências tão graves. Porque eu acho que daí, não sei, quando é tão assim perverso e grave, não sei se também é uma coisa patológica, né, da pessoa. É quando é demais, né? Mas eu acho que conforme vai desenvolvendo o córtex pré-frontal, a pessoa vai amadurecendo, muitas vezes ela fala, puxa, eu exagerei, né? Não deveria ter feito isso. Eu acho que eu até me aproximei mesmo, né? De fazer bullying na escola, né? A gente tinha uma na escola. Tenho dúvida. Não, e com assim, o mais certeza. engraçado é que tinha um cara que era. Eu me aproximei. Esse que é o melhor. Olha o eufemismo. Não, mas assim, eu vou te falar, assim, era O um que cara você era fez, a gente 3 quer vezes saber. o tamanho, entendeu? Que eu, assim. Você podia era um sair outro- Você podia abandonar, por favor, essa mesa? Não, mas é que assim. Isso não é legítimo Eu aqui. não tô me sentindo bem aqui. Talvez eu escolhesse, né, pelo contrário, aqueles que seriam os agressores de potencial e aí acabava fazendo esse Porque caminho, era legal né? na época. Tipo Quer dizer, inclusão, legal. tipo um Fazer comportamento associação de com esse inclusão. pessoal. Com esse pessoal era a força, o líder, o que a gente tem que mudar é essa mentalidade do que o legal não é fazer isso com o outro. O legal é ser legal, se relacionar, somar, trocar. Eu não sei se isso é possível, mas eu acho que a gente tem que tentar, porque... Então, mas Mas isso não é fazer a escola o lugar perfeito também. Não, vai ter não, briga, vai ter desentendimento, vai ter aquela pessoa que eu não tenho afinidade, eu não gosto, Sim. não quero fazer trabalho de grupo junto, pelo amor de Deus, eu detesto. Vai ter, isso é do ser humano. A gente Sim. não tem afinidade É com que isso todo não mundo. configura bullying. Mas Tem a isso não fantasia de que a configura gente bullying. precisa descobrir cada vez mais os sinais de bullying e os pais estarem muito atentos a isso
para começar a empoderar a vítima no enfrentamento. Eu acho que aqui seria o caminho. Esse é o caminho. Mais do que o caminho de ensinar o agressor, que muitas vezes não pega. Então, mas eu acho que... tudo junto, assim, né? Meu olhar, acho que é tudo junto. Acho que sim, né? Como você vai transitar no tratamento à vítima... Mas eu também acho que há um descompasso muito grande na escola a partir do momento que existe um agressor, né? Então, isso não está sendo visto. Quer dizer, óbvio que a vítima precisa, né, acolhimento, empatia e tudo mais, mas até essa situação que aconteceu muito delicada, né, dos meninos na faixa de 14 anos... colocando conteúdos nazistas, né? E expondo, enfim, esse menino a um sofrimento muito importante. Eu não entendo que isso estaria tão fora de um contexto familiar dos agressores, né? Explica melhor, porque agora eu confundi Vamos tudo. voltar. Você está dizendo que a família... Existe um clima de agressão na família. Eu acho que sim, eu acho que há um aprendizado, né? Tanto daquele que não consegue fazer um enfrentamento, né? Como aquele que vai ser um agressor e perverso. Eu acho que... eu acho que nasce, né? Deve ter uma raiz mas é que em algum modelo. Sem dúvida. Eu acho que pode ter. Pode ter. A gente não pode falar que todas as famílias... Né? Mas realmente pode ter. A gente não sabe que conversas essas famílias tiveram sobre o nazismo. O que foi ouvido, ou ele pode ter escutado na internet, pode ter achado legal. Pode ser, mas de algum lugar veio. Se é uma família que está acostumada a fazer piada de negro... Gente, tem bullying que acontece nas próprias famílias. Sabe aquele tio que enche o saco daquele sobrinho e põe pra baixo e magoa e toda vez e parará, parará? Nossa, por que não pode? Tô brincando, cara. Olha lá, outra pessoa. Não, mas assim, eu tô falando quando ofende mesmo. Sim. Não brincadeira, sim, né? Sim. Que uma coisa assim, mas é muito lógico que o comportamento da família, ou sendo muito permissiva, que é empoderando, ou sendo um exemplo também de atitudes não tão legais. Você vai normalizando o absurdo, né? De repente na família, eu sou o chefe vezes. de uma empresa, eu trato mal um não sei quem, trato mal Isso o meu em empresas funcionário. deve ter bastante bullying, né? Deve ter. Mas aqui eu acho que... Já não entra, não se tem, enquadra. mas aí eu acho que... Não é esse o nome, né? É assédio que a gente chama. É Já assédio. acaba indo para um assédio. É verdade. Só voltando do cyberbullying, eu tenho assim, um entendimento que acaba sendo mais grave mesmo, até que o bullying localizado na escola, né? Porque você tem uma exposição, né? Você não está mais... você não há possibilidade de você se afastar do agressor. Não tem como você mudar de escola, né? Você já está marcado, você já está, enfim, exposto de um jeito que... E nessa linha, eu fico pensando hoje, né, cada vez mais facilitado que a gente consiga mexer, né, nas imagens, né, e colocar pessoas, né, fazendo coisas que, enfim, nunca fizeram, mas está lá, assim. Eu acho isso um grande perigo, né? Se a gente não trabalhar as crianças, os adolescentes, né, e também não ficar, você já falou, vou ser repetitivo, mas com acesso ao celular, né, não dá celular para, né, uma criança de 10 anos de idade, não dá acesso a... Enfim, precisa limitar, né? Agora, nós estamos falando dessa construção com inteligência artificial, mas tem adolescentes que trocam nudes mesmo, e esse nudes é exposto para... Tem namorados, por exemplo, que troca, aí brigou... O outro vai se vingar. O cara ou a menina manda. Mais o cara, né? Geralmente. Mas assim, por isso que também é outra orientação da família. Sim. Não mande nenhuma foto comprometedora sua. Nunca, para ninguém. Exatamente. Ninguém. Porque você não sabe o que pode acontecer amanhã. Pode um hacker também entrar no seu celular. Sim. Um monte de coisa. Agora, também em relação ao cyberbullying...
Roberto. Eu acho que também tem projetos de lei de regulamentação dessa parte aí da internet, do que é permitido, o que não é permitido, que... Não sei, precisa ter alguma colaboração desse pessoal da internet para coibir esse tipo de coisa, entendeu? Porque isso é onde está, talvez, a pior das piores tipos de eu não agressão. entendo direito disso, mas eu sei que tem esse movimento aí importante, porque... Tem que criminalizar tem bastante. que criminalizar, né? exatamente. Não tem outro jeito. Agora, Regina, eu estou muito curioso desse livro que você trouxe. Não, é porque eu estava lendo esse livro, chama Permissão para Sentir, e o Mark Brackett, ele é um psicólogo e ele fundou o Centro de Inteligência Emocional de Yale. Então, ele fala muito sobre inteligência emocional, implementação disso nas escolas. E como é o tema que eu gosto, tudo eu leio. E ele começa contando o bullying que ele sofreu quando ele era pequeno na escola também. E que ele, na casa dele, ninguém conversava sobre sentimento. Olha que interessante. Não existia esse espaço de conversa. Então, os pais dele nunca perguntaram como é que você está se sentindo, ou contavam sobre os próprios sentimentos, porque para os próprios pais era difícil falar sobre sentimento, e ele fala a importância disso, porque quando um tio, depois de muito tempo, perguntou para ele como é que você está se sentindo, ele desabafou tudo, e tinha caso de abuso, ele estava sendo Poxa abusado por vida. um vizinho. O pai ficou sabendo, foi lá, bateu no vizinho, não sei o quê. Eu não vou contar toda a história dele, mas aí ele começou como uma vítima mesmo, e também linkando muito essa questão de você ter um espaço que você possa falar e ter com quem contar numa situação que você está sofrendo, né? Isso é muito importante. Cada vez mais isso tem que ser cultivado, né? Tem que ser cultivado. Agora, o papo tá bom demais, mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. Hoje, o senhor, por favor, comece dizendo suas últimas considerações. Te peguei de surpresa. Não era o Abel? Você tá querendo empurrar para mim. Eu acho que é um tema que a gente discutiu que tem bastante importância, né? Fica o meu temor, né? Assim, eu realçar essa questão da internet, que obviamente a gente já vivencia, né, há muito tempo, mas meu receio é que isso vá se intensificar, ou tenha um potencial de se intensificar cada vez mais, né? E aí eu acho que precisa de políticas específicas, enfim, e até as grandes empresas, né, aí da internet envolvidas aí, as grandes empresas de tecnologia, também se responsabilizarem para essas questões, né? Sim. Então, porque acho que é muito importante. Muito né? importante, concordo totalmente. Ricardinho. Bem, essa questão das empresas de tecnologia, isso dá uma baita discussão, porque acho que a gente tem que tomar só cuidado. Por exemplo, tem a pessoa que usa um carro para causar um acidente, e não é por isso que a montadora vai ter uma responsabilidade naquilo. Acho que está aberta a discussão, é uma coisa que causa uma vontade em todo mundo de buscar solução. A gente tem que tomar cuidado para não jogar, simplesmente transportar a batata quente de quem realmente realiza a coisa para o meio pelo qual aquela coisa ruim é feita. Né? Então aí entra essa discussão das grandes empresas. Essa discussão é longa, porque todos os envolvidos estão envolvidos. Mas, por exemplo, todos os envolvidos estão envolvidos, tá? Mas aí eu penso Mas você vai diferente, começar agora essa discussão profunda? É um novo podcast. Vai começar de novo o podcast? Vamos começar. Se a gente usa um telefone para xingar as pessoas, a Vivo e a Telefônica vão ser responsabilizadas. Não também. é muito bem assim, mas a gente vai. Tá bom. Ok, mas você vai. pode pedir para a empresa tirar o conteúdo e ela tem que tirar. Sim. Exato. E isso já é feito.
Tudo bem. Isso já é feito. Ou algumas Por isso que ele vezes, eu nem entendo. sempre. É difícil entender o Roberto Cantor, mas eu entendo quando ele diz. Mas às vezes não tem alcance para tirar o conteúdo da onde foi. Exatamente. Da onde Por se exemplo, atingiu. aquele menino que teve um bullying terrível, Nissin Fale, que ele foi pra todo, tinha música sobre ele, não sei o que lá, e depois os pais perderam completamente o controle, porque foi Perderam. pra todo lugar. Sim. Mas aí é exatamente. Esse é o Quem medo da fez internet. essa distribuição é que existem pessoas responsáveis, né? Eu Minha acho filha, que agora eu lembrei uma coisa engraçada. Porque eu gravo uns vídeos pro meu Instagram, dando orientação. Minha filha olha os vídeos e fala assim: mãe, você vai virar meme. Mãe, esse não, você vai virar meme, pelo amor de Deus. E é difícil, né, fazer vídeo, gente. Não é fácil. Não é fácil. E eles Beleza, fazem, que- os jovens, eu fico impressionado, eles fazem vídeo com uma tranquilidade. Uma facilidade que grande. eles já Gente, nascem com uma isso. coisa. eles são treinados desde pequenos. Eu tenho uma eles são paciente que é muito expostos, engraçada, né? que ela falava assim, porque aí no final da reunião, eles pediram pra fazer selfie, porque tava todo mundo online. Aí ela ficou meio assim, e todos os jovens assim, já. Pra eles é arroz com feijão, né? É É um negócio tranquilíssimo, né? espontâneo. Mas bem, deixa eu finalizar, que eu não Isso, finalizei. finalizando. Que é mais uma mensagem assim pros jovens, né? Para as crianças, adolescentes, que tem um personagem da Disney que é o Tio Patinhas. E na minha época de criança existia uma série de livrinhos que se chamava Manual do Escoteiro Mirim. Naquele manual, o Tio Patinhas Entregou a idade. ele ensinava uma regra muito legal, que eu acho que resume muito, que é o seguinte: haja com os outros como você gostaria que agissem com você. Então, na falta de uma régua externa, o que eu devo fazer? Como é que eu devo agir com essa pessoa ou com aquela, mas ela é muito estranha? Haja com as pessoas como você gostaria que agissem com você. E nesse ambiente o bullying não prospera, né? Enfim, é isso aí. Muito Eu bom. queria dizer para as crianças fazerem jiu-jitsu. Mas é sempre bom garantir Ajuda. um lado social. Mas eu acho que é muito importante, eu acho que a gente discutiu bastante aqui, as causas não, os sinais de bullying, né? Eu acho que cada vez mais, se a família conseguir perceber que o filho está sofrendo com isso, ela vai ter mais chance de intervir, assim como a escola, né? Eu acho que duas forças equipotentes, a escola e a família, né? Para resolver essa questão. Agora a palavra é toda sua, Regina. Eu acho que é isso tudo que vocês falaram, mas eu queria dar uma ênfase na comunicação familiar, sabe? A hora do jantar é sem celular. Vocês médicos, eu sei que vocês precisam, mas assim, por meia hora, não dá para deixar um celular numa caixinha. A gente faz uma brincadeira em casa, essa é a caixinha do celular, fica lá por meia hora, porque senão a gente se distrai, a gente tem muito distrator hoje em dia, porque a gente recebe muita informação o tempo inteiro, entrou um WhatsApp, entrou não sei o quê, aí o filho... Mas assim, tem que ter alguns momentos que você tá em conexão com seu filho, para desenvolver um diálogo, para... Pô, quem é meu filho? O que ele gosta, né? Quem que ele está se tornando? Que músicas ele gosta de ouvir na adolescência? Pô, vamos num show, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que tudo isso que a família pode proporcionar é uma base muito importante para as crianças e para os adolescentes. Porque qualquer coisa que acontecer, ele vai ter... Se ele sabe que ele tem um lugar seguro onde ele pode falar, e o que for falado vai ser validado e não criticado e depreciado, ele vai falar. Então, você deixa um canal de comunicação aberto. E, automaticamente, quanto mais conexão com seus filhos, mais cooperação você tem deles. Então, assim, eu acho que é um exercício que a gente teve que fazer, que a gente tem que fazer, porque a gente não foi criado dessa forma. Então, a gente está aprendendo para poder fazer com eles, porque é nossa responsabilidade. Nossos Sim. filhos são nossa responsabilidade. Sim. E é o mundo, né? A nova geração. Sim. Então, acho que todo alerta e toda oportunidade de comunicação é fundamental. Isso aí. Maravilha. Obrigada. Pessoal, nós conversamos hoje com a maravilhosa neuropsicopedagoga Regina Sarhan Knopfmacher. Opa, conseguiu! Ela tem um Instagram incrível e que ela dá dicas diárias sobre educação.
O Instagram é regina.sarram.k. Nós vamos deixar escrito aqui. E ela tem um curso também, né, Regina? Tem um curso. Fala do seu curso. Eu desenvolvi um curso nesses meus 20 anos, né, de trabalho com famílias, crianças e adolescentes. Eu criei um curso que eu falo sobre algumas habilidades que, nas minhas pesquisas, eu considero importantíssimas para que os filhos prosperem na vida. E prosperar não é só ter sucesso financeiro, que tenham uma vida de satisfação, que tenham uma vida saudável. Lógico que o sucesso financeiro também, mas que consigam prosperar na vida. E esse curso traz essas habilidades para nós, mães e pais, desenvolvermos na gente, porque a gente não teve essa oportunidade, para poder ser modelo para os nossos filhos. Porque os maiores influencers dos nossos filhos somos nós. Não tem. Já tem um cliente. Então, o curso está lá no meu Instagram, tem o link. Ele é um curso gravado de 4 módulos, você pode assistir no seu tempo. E a gente pode também trocar dúvidas, perguntas e respostas. Mas vale a pena. Que maravilha. Legal. Então, pessoal, para que não se esqueçam, deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, comente e compartilhe com seus amigos. Esse tema é importante demais para a gente deixar passar. Ok? Um abração. Tchau, Roberto. Tchau, Ricardo. Falou. Tchau, Regina. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.